Boa noite, gente. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, né? Graças a Deus, hoje é quinta-feira, dia da nossa célula, a Célula Maranata. E nós vamos compartilhar um tempinho juntos, na presença de Deus, diante a palavra, né? Nós vamos orar juntos. Nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Que bom, quem quiser compartilhar, compartilha, chama alguém, não é? Porque Jesus nos dá para que nós também possamos distribuir, né? Jesus tem nos dado tantas bênçãos e nós precisamos compartilhar dessas bênçãos com mais pessoas. O ato de você propagar a palavra de Deus, orar por alguém, isso é uma demonstração de amor e cuidado ao próximo, né? E Jesus nos recomendou muito isso, que a gente venha fazer pelos outros aquilo que a gente gostaria que fosse feito por nós. Hoje nós vamos falar sobre o alimento da vida, né? Jesus é o nosso alimento, Jesus é o pão da vida, Jesus é a água pura, viva, que nos edifica, né? E que mata a nossa sede. Sejam todos bem-vindos aqui nessa sala da Célula Maranata, em nome de Jesus. Nós vamos começar agora a nossa célula. Eu quero orar junto com você que já está aqui comigo. O Felipe, a Márcia, a Lúcia, a Ieda já estão aqui na sala. Fica aqui comigo, viu, gente? Não vai embora não, vamos compartilhar junto aqui. E chama mais alguém, aproveita esse momento para abençoar alguém, né? Orando por essa pessoa e compartilhando a palavra de Deus. Então sejam todos bem-vindos também posteriormente, que virão ver e compartilhar desse momento com a gente. Amém, né? Agora eu quero orar por sua vida. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco através da palavra. Pastor Helder acabou de chegar nessa sala. Seja bem-vindo, pastor. Fica com a gente. Amém. Vamos orar? Vamos orar uns pelos outros, né? Vamos ser distribuidores das bênçãos que Deus tem nos dado. Vamos distribuir bênçãos com as pessoas através de palavra de Deus e através de oração. Quero orar com você agora. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui reunidos, sedentos da Tua palavra, Senhor, sedentos do pão que é a Tua palavra, que o Senhor é, que o Senhor representa para nós, Pai, o pão da vida, que alimenta o nosso espírito, o nosso ser, que nos deixa forte diante das adversidades deste mundo, meu Pai. Que o Senhor esteja conosco, ó Deus. Hoje, Senhor, nós vamos falar sobre enfermidades, Pai. Nós vamos falar sobre esse assunto e divulgar e falar sobre a Tua palavra, para que ela possa ser a nossa cura, o nosso socorro mais presente, a nossa ajuda. Que o Senhor possa alcançar, Senhor meu Deus, todas as pessoas que estão passando por um momento de doença na vida, Pai. Que o Senhor possa alimentar o espírito, a alma, o corpo dessas pessoas, Pai, tirando delas toda enfermidade, meu Deus, em nome de Jesus. Eu creio que existe poder na Tua palavra e a oração tem muito poder, porque a Tua palavra é a verdade. Ela diz que a oração de um justo tem muito poder, Pai. Eu estou aqui agora nesse momento, unido com essas pessoas numa só fé, orando uns pelos outros, Pai. Em nome de Jesus, te louvo, te agradeço, Senhor. Que o Senhor venha atender esta oração e venha nos alimentar, Pai, espiritualmente. Eu quero começar hoje
lendo para vocês aqui o que diz a palavra de Deus em João, no capítulo 6, a partir do versículo 35. Vou começar no 34. Na verdade, aqui na Bíblia fala que Jesus é o pão da vida, né? Depois você vem aqui na sua Bíblia e leia todo o contexto desta passagem, até você chegar aqui no versículo 34, onde eu vou começar a ler para você. Disseram-lhe, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus estava aqui dizendo a eles que Jesus era o pão da vida, né? Então Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Glória a Deus, né? Nós sabemos como é difícil a gente suportar uma fome, sabe? Aquela fome assim que você não aguenta, que você precisa se alimentar. E a sede, então? Como é difícil você suportar a sede, não é? Só que Jesus, além do alimento que Ele nos permite ter para o nosso corpo físico, Ele também traz o alimento principal, que é o alimento espiritual. Você sabia que o que dá vida para o seu corpo é o espírito? Imagina esse espírito faminto, sedento. Que tipo de vida que vai ter esse corpo, né? Nós precisamos de Jesus, alimentando o nosso espírito, não é? E Jesus aqui, Ele revela que Ele é o pão da vida. Ele é que nos dá a vida com abundância, né? Louvado seja Deus. Depois que eu declarei aqui através da palavra que Jesus é o nosso alimento espiritual, eu quero compartilhar com você a passagem que está no livro de Atos. Vamos lá no livro de Atos agora. Atos capítulo 3. Eu vou ler para você. Atos capítulo 3, a partir do versículo 1. Presta bem atenção. Olha só o que é estar cheio do Espírito Santo e poder distribuir aquilo que Jesus nos dá gratuitamente. Basta que a gente creia e esteja sempre com Ele. Aqui fala sobre Pedro e João, quando eles subiram ao templo para orar. Lá eles se depararam com uma pessoa que era paralítica, que estava sempre ali na porta do templo pedindo ajuda, né? Pedindo esmolas. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Atos capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Era a hora deles irem para o templo orar. E ora era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam ali naquele templo. Então aqui a gente vê um homem que desde que nasceu ele tinha uma deformidade no corpo, ele era impossibilitado de ter uma vida normal como você tem, como eu tenho. Se para nós às vezes, a vida às vezes é difícil, tem lá suas dificuldades, imagina uma pessoa que é impossibilitada, quanto maior a dificuldade dela do que a nossa, não é? Então ali na porta do templo era deixado aquele homem todos os dias. Se a gente for olhar para aquele homem e pensar, o que será que passa na cabeça de uma pessoa cuja situação é essa daqui? Talvez ele já não tinha mais nem esperanças, era viver de esmola para o resto da sua vida. Mas Deus é tão bom e tão misericordioso que subiam por ali João e Pedro
E eles estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam alimentados espiritualmente. E ali eles puderam compartilhar daquela bênção que os acompanhavam. Eles puderam distribuir aquilo que eles tinham, né, com aquela pessoa que tanto precisava. Trazendo aqui para a nossa atualidade, você já olhou à sua volta? Se tem alguém que está precisando de você hoje? Talvez você não tenha condições financeiras de ajudar uma pessoa, mas você pode distribuir com ela aquilo que Deus te dá. O que Deus tem te dado que está aí nas suas mãos, à disposição para você compartilhar com quem necessita? É hora de nós fazer alguma coisa em prol daquelas pessoas que estão ao nosso lado. Muitas vezes a gente passa despercebido, mas tem muitas pessoas sedentas ao nosso lado. Às vezes a gente olha as pessoas até meio que indiferente, porque a gente está tão acostumado a olhar para os nossos problemas e para nossas vidas mesmo, que a gente esquece que tem pessoas que passam por muitas dificuldades. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Jesus, antes de partir para a glória, Jesus disse que nos daria poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente, para expulsar demônio, para curar, para orar, né, pelas pessoas. Você já pensou que você pode ter aí um dom maravilhoso de orar para uma pessoa que esteja enferma agora? E poder ajudar ela, assim como aconteceu com Pedro e João naquele dia? Maravilhoso, né? Jesus, ele está sempre nos alimentando se a gente busca Ele. Se a gente está buscando a Jesus, Ele vai nos alimentar. Boa noite, irmão. Fica aí com a gente, tá? Estamos falando hoje sobre a cura de um homem que era paralítico, que sempre era deixado na porta do templo para pedir esmolas, porque a vida dele estava condenada a ficar ali, né? Ele tinha uma enfermidade que impossibilitava ele. Por isso eu quero dizer para você hoje aqui, para você que está aqui comigo, que vamos orar uns pelos outros. Nós estamos passando por esse momento difícil onde a gente só ouve falar que essa enfermidade, né, maligna que está assolando aí a humanidade, né, está se alastrando, está se aumentando, está vindo de formas diferentes. Então é hora de nós unir a nossa fé e alimentar de Jesus e distribuir em oração, né, para essas pessoas que estão enfermas. E é isso que hoje eu quero fazer junto com você. Eu quero orar por essas pessoas que estão enfermas, em nome de Jesus. Jesus não declara na palavra que se nós crermos e orar, Ele pode operar? Então é no nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, que nós vamos orar e repreender toda a enfermidade. Por isso é que você deve chamar alguém que você sabe que está passando por um momento difícil, para compartilhar com a gente aqui desse momento, dessa oração, dessa palavra de Deus. Continuando aqui na leitura, no capítulo 3, onde eu já falei que o coxo estava ali largado, né, à espera de esmola, quando Pedro veio com João. E diz assim a palavra do Senhor, no versículo 3. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Quer dizer, o paralítico estava ali e pediu, né, a Pedro e João que desse para ele uma esmola. E Pedro, né, com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. Né, Pedro e João falou assim: olha bem para mim, olha para mim.
e olhou para eles, né? Esperando receber alguma coisa. E de fato eles receberam, ele recebeu, né? E disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele foi e pôs-se em pé e começou a andar. Então ele entrou com ele no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Naquele momento ali, Pedro e João estavam, os dois estavam cheios do Espírito Santo de Deus e distribuiu aquilo que eles tinham com aquela pessoa que estava ali enferma. E é isso que nós hoje vamos fazer. Nós vamos orar junto pelas pessoas que estão enfermas, que nesse momento eu acredito que são muitas pessoas. Às vezes as pessoas, até às vezes na sua casa não tem ninguém, mas um conhecido seu, às vezes um parente seu, na família de alguém tem alguém que está necessitando. Ouve-se dizer que não está tendo mais leito disponíveis nos hospitais, porque essa enfermidade ela está assim se alastrando muito. Mas hoje, em nome de Jesus, nós repreendemos esse mal, para que o Senhor possa bradar esse mal, que ele não venha assolar todos aqueles que creem em Jesus, ainda aqueles que não creem, mas que eles possam ver que Jesus já levou sobre si todas as enfermidades, todas as doenças. Jesus já levou, que as pessoas possam entender isso, assim como nós que cremos entendemos isso. Como diz lá em em Hebreus 13:8, né? Que eu vou até ler aqui para você. Daqui a pouco a gente volta aqui. Vamos lá em Hebreus 13:8, que fala que Jesus levou sobre si todas as enfermidades, né? Quer ver? Aqui, ó. A palavra de Deus é a verdade, né? E diz assim, ó. Hebreus 13:8 fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quer dizer, aquele Jesus que empoderou João e Pedro é o mesmo nos dias de hoje e que pode te alimentar. E se nós crermos, ele pode nos dar poder e autoridade em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, para poder orar por essas pessoas e eliminar essa enfermidade. Porque quem faz não somos nós, mas aquele que está em nós, se assim nós permitir que ele esteja, é o Espírito Santo. Quando eu oro por você, você ora por alguém e você está cheio do Espírito Santo, aquela pessoa recebe aquela oração. Então, aquele mesmo Jesus que viveu lá atrás e que ensinou os apóstolos, né? É o mesmo Jesus hoje e será sempre, que pode estar alimentando você, alimentando o seu espírito para você ficar cheio do Espírito Santo e compartilhar dessas bênçãos, né? Poder estar orando pelas pessoas e as pessoas receber aí essa oração. Jesus, ele é fiel àqueles que o buscam, àqueles que o amam. Então, se você crê em Jesus, se você o busca, se você o ama, pode ter certeza que ele vai operar através da sua vida. Que ele possa ser, né? Que ele possa fazer muitas coisas através de você, em nome de Jesus, né? A passagem que eu quero falar para você, na verdade, ela está aqui em Mateus, Mateus capítulo 8, onde fala sobre a cura da sogra de Pedro. Vou até ler, é pequenininho, eu vou ler para você, olha só. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 14, fala sobre a cura da sogra de Pedro. Olha só o que aconteceu.
Ao entrar na casa de Pedro, Jesus viu a sogra dele que estava de cama e com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servir. E ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os enfermos. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. A palavra diz, Jesus diz, né? E a palavra aqui está testificando isso. Isso aconteceu para que fosse testemunho, para que se cumprisse aquilo que o profeta havia dito. Jesus veio e levou sobre ele as nossas dores e todas as enfermidades. Muitas vezes o nosso corpo pode até ficar doente, porque infelizmente nós somos suscetíveis, né? Mas se Deus te proteger, se Deus te guardar, tudo vai passar. Calma, tudo vai passar, né? Você vai suportar todas essas coisas, essas adversidades que muitas vezes acontecem com a gente. Mas tenha a certeza que Jesus já levou sobre ele todo esse mal, toda essa enfermidade. Então creia que Jesus é suficiente para poder aliviar você de todos os seus problemas, porque Jesus é fiel, Deus é fiel, né? E é tão bom a gente acreditar e saber que nós temos um Deus tão bom, né? Tão poderoso, que está nos protegendo e nos guardando. Quando Jesus fala assim, deixa eu lembrar aqui com você. Quando Jesus vai fazer a última ceia, mudando um pouquinho o assunto aqui, quando Jesus vai fazer a última ceia, que ele levanta o pão e dá graças, né? Levanta o cálice também e fala que este é o meu corpo que é dado por vós. Ali Jesus está falando que realmente o corpo dele foi entregue, né? Foi moído, foi crucificado por nós. Será que tudo isso foi em vão? É óbvio que não, né? Isso não foi em vão. O sofrimento de Jesus foi por nós e assim ele diz. Então vamos crer, né? Que nós já somos curados em nome de Jesus. Nós temos que crer. O segredo é creia e alimente-se da palavra de Deus. Fortaleça a sua fé, porque aí nós vamos passar por algumas fases da nossa vida com mais tranquilidade, não é? Eu quero orar agora com você, depois que nós compartilhamos aqui alguns versículos da palavra, entendemos que Jesus é o nosso alimento, que Ele é a água que sacia a nossa sede, né? A Bíblia está tão recheada de coisas, de passagens maravilhosas. Tem a mulher cananeia, né? Que ela está lá no poço recolhendo água e ela pede essa água para Jesus, que Jesus fala assim, que se der dessa água para ela, nunca mais ela terá sede, não é? Depois você vai lá e lê. A Bíblia é uma bênção. Está cheio de passagens maravilhosas para nós. Agora eu quero aproveitar aqui sua presença para a gente orar pelas pessoas que estão enfermas, tá? Então vamos orar comigo? Lembre-se que Jesus é o pão da vida. Lembre-se que Ele nos dá autoridade para orar e para repreender todo o mal. Lembre-se que Jesus, Ele é eterno, aquele que foi lá atrás, que fez tantas coisas, é o mesmo de hoje, será para sempre, né? Lembre-se que Jesus é o pão vivo que desceu do céu e que para nos alimentar, né? Que foi entregue por nós, pelas nossas transgressões. Chame pelo Espírito Santo agora, chama por Ele e ore por aquela pessoa que você acredita que ela esteja passando por um momento difícil. Às vezes a gente não, igual assim, às vezes eu não tenho talvez uma pessoa muito próxima de mim que esteja passando por uma enfermidade, né, tão complicada assim, como essa que está correndo por aí. Mas lembre-se que tem muitas pessoas que estão passando por isso.
e vamos orar por essas pessoas, não é? Vocês já repararam que parece assim que quando tá na casa do outro, parece que não é tão sério, mas quando vem alguma coisa assim que para nossa casa que nos abala, a gente pede por socorro. E tem muita gente pedindo socorro, não é? Vamos ser aqui agora como Pedro e João, que às vezes não temos ali bens, coisas materiais para dar, mas nós temos o Espírito Santo de Deus para compartilhar através da oração. Vamos orar junto? Lembra aí dessa pessoa agora, põe ela nos seus pensamentos e peça ao Espírito Santo para visitar, tá bom? Vamos orar junto. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos por todas essas pessoas que estão enfermas, ó Pai, nos hospitais, Senhor, onde já não tem mais leito, ó Deus, para que essas pessoas sejam acolhidas e tratadas. Meu Deus, em nome de Jesus, eu uno, Senhor, a minha fé com a fé das pessoas que estão compartilhando comigo, Senhor, desse momento de oração. Pedimos ao Senhor que venha aplacar, Senhor, essa enfermidade que tem assolado a humanidade, Senhor, que tem ceifado muitas vidas, ó Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, ser o refrigério, ó Pai, na vida dessas pessoas. Meu Deus, que haja testemunho que o Senhor tem agido através da oração, Pai. Nós te clamamos, nós te pedimos, ó Deus, por todas as pessoas que estão enfermas, Senhor, numa cama, Pai. Faça-se a sua vontade, Senhor. Que elas possam ser libertas, que elas possam ser curadas, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha com a providência necessária na vida de cada um, Pai. E principalmente, Senhor meu Deus, repreenda toda doença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Porque nós sabemos que nosso Senhor já levou sobre Ele todas as enfermidades e doenças, Pai. E nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, que vai curar e vai libertar muita gente e livrar muitas pessoas dessa enfermidade, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém, né? Mas que bom ver vocês aqui, pessoal. Muito bom mesmo, viu? A Carla, o Felipe, Marinete, o Pastor Helder, outras pessoas que vão vir depois, né? A Márcia, a Lúcia. Saudade de vocês, viu, gente? A Ieda, né? Ana Cristina. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa ser o alimento que você necessita. O meu irmão Francisco Reis. Que Jesus possa ser o alimento da sua casa, do seu coração, viu, irmão? Que Jesus possa repreender toda doença aí. Tá? Que Jesus não venha deixar entrar na sua casa, tá bom? Que Deus te abençoe. Amém, pessoal? Então vocês fiquem aqui na paz do Senhor Jesus, que eu vou concluir agora essa transmissão, pedindo que a graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Que Jesus te abençoe. Continue se alimentando aí com esse pão que vai saciar a sua fome e matar a sua sede para sempre, tá bom? Beijo no seu coração, fiquem com Deus.